Olá, pessoal. Então, creio que podemos começar. Primeiramente, é uma alegria estar aqui com vocês, iniciando um ciclo de estudos de um livro tão importante, tão atual, um livro que conta a história, basicamente a história da resistência e sobrevivência do bom nos últimos anos, especialmente após a invasão do Partido Comunista Chinês, lá no Tibete. E ao conhecermos essa história, a história da fuga dos monges Bonpos, nós vamos conhecer em profundidade a história dessa tradição tão rica, tão antiga e tão pouco conhecida. E que é a tradição que muitos de nós aqui temos a alegria de poder praticar, né? Há certamente pessoas aqui que ainda não têm um contato muito próximo com a tradição, com o bom, e essa é uma oportunidade de criar uma interdependência, não apenas com a tradição, mas com o que talvez seja o Buda vivo de nossa tradição, que é o Yongtsen Rinpoche, né? O professor do nosso professor Tenzin Wangyal Rinpoche, o professor de praticamente todos os grandes mestres Bonpos que estão tanto lá no Oriente quanto aqui no Ocidente. Então, realmente é uma oportunidade muito auspiciosa. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro, né, a autoria do livro, o modo como ele foi escrito, talvez hoje seja mais uma introdução, e o estudo propriamente a gente comece na próxima semana. Mas eu gostaria de propor para o grupo um, uma espécie de um protocolo, digamos, de uma prática um pouco formal, em que nós iniciamos o estudo com Guru Yoga, recebendo as bênçãos de toda a linhagem. Minha sugestão é que a gente visualize como nosso lama raiz o Lompon Rinpoche, o Yongtsen Lompon Rinpoche, o professor dos nossos professores, e que a gente consiga visualizá-lo como a união de todos os Budas, de todos os mestres, de todos os seres iluminados. Então, independentemente da tradição que você pratica, independentemente do seu professor, visualize o Yongtsen Rinpoche, ele está numa foto aqui atrás na minha tela, né? Junto com Tenzin Wangyal Rinpoche, e imagine que ele, então, inclui em si todos os mestres, inclusive o seu, né? Então, a gente pode sentar confortavelmente, fechar os olhos, criar um espaço interno de tranquilidade, prestar atenção no nosso corpo, prestar um pouco atenção na quietude do nosso corpo parado. Podemos também observar o silêncio. Nós não estamos falando, e esse silêncio ele é reconfortante, a gente pode descansar nessa quietude, nesse silêncio. A gente pode observar nossa mente também e perceber que os pensamentos, eles surgem e eles passam. E esse surgimento, essa permanência, esse passar dos pensamentos ocorre no espaço. A gente pode se conectar com esse espaço onde tudo surge e passa e descansar também um pouco nessa espaçosidade. Então, a gente pode visualizar Yongtsen Rinpoche, nosso professor, professor dos nossos professores, o Buda vivo de nossa tradição. A gente visualiza que ele é a união de todos os mestres e de todos os Budas. Ele acabou de completar 100 anos. É uma bênção tê-lo vivo em nossa época.
E a gente pode imaginar uma luz branca saindo da testa, da testa dele até a nossa testa. E essa luz traz as bênçãos, traz o empoderamento para o nosso corpo físico. Essa luz branca, então, traz o empoderamento do Dharmakaya. Nós podemos imaginar também que da garganta de Onsen Rinpoche vem uma luz vermelha até a nossa garganta, trazendo bênçãos, energia, empoderamento de Sambhogakaya, da nossa fala iluminada. Por fim, nós imaginamos, nós visualizamos saindo do coração de Onsen Rinpoche e de todos os Budas e mestres, uma luz azul que chega até o nosso coração, trazendo bênçãos, energia, empoderamento do Nirmanakaya, a nossa mente iluminada em nós mesmos. E aí, mantendo essa visualização dessas luzes, nós fazemos a prece de Guru Yoga. Da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente Lama Raiz, ó precioso, conceda-me suas bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Nós intencionamos que esta nossa prática vai trazer benefícios para nós, mas, sobretudo, para todos os seres. Nós nos comprometemos a nos iluminarmos para beneficiar incontáveis seres que seguem sofrendo aqui no Sansara. E a gente também toma refúgio nos seres iluminados, nas três joias, no Buda, no Dharma, na Sangha, nas três raízes, no Mestre, nos Idans, nas Dakinis, e protegidos nesse refúgio, com a mente da Bodhicitta e com as bênçãos de Guru Yoga, então a gente começa a nossa prática, né? Não deixa de ser uma prática, é, na medida em que a gente está buscando mesmo criar uma interdependência, uma conexão com a tradição, né? É, fiquem bem à vontade para interromper, enfim, para interagir, tá? A ideia é que a gente aprenda juntos. Eu não sei mais do que vocês, nós vamos estar aprendendo juntos aqui conforme a leitura vai se desenrolando, né? Eu tenho o livro em. é, não sei se vai mostrar aqui. Não vou conseguir mostrar por conta do, do fundo da tela. Deixa eu me tirar aqui, então. Ajustar fundos. Nenhum. Aqui. Eu não tenho o livro físico, eu comprei na Amazon a versão digital do livro, tá? Esse aqui, ele não está em português. O título do livro, em inglês, o título original dele é Flight of the Bon Monks, War, Persecution and the Salvation of Tibet's Oldest Religion. Né? Então, seria o voo dos monges bons, guerra, perseguição e a salvação da religião mais antiga do Tibete. Então, é isso que nós vamos conhecer, a história da religião mais antiga do Tibete, de umas tradições mais antigas de todo mundo, né? A, a história do Bon ela remete a 18 mil anos. Eu não conheço nenhuma tradição que vai tão longe, né? Não é necessário que vocês comprem o livro, tá? Eu vou traduzir a cada semana uma parte, algumas páginas, alguns capítulos. Então, até o final desse ciclo, nós teremos lido todo o livro. Agora, é claro, quem tiver especialmente facilidade com inglês, ou quiser ter o livro em mãos, ou mesmo o Kindle, né? Então fique à vontade, o livro está disponível para compra na Amazon e em outros.
lugares também. Quem sabe, por meio dessa iniciativa, a gente não cria as condições para traduzir o livro ao português e ao espanhol também. Vamos lembrar aqui que nós temos os nossos irmãos, as nossas irmãs aí da América do Sul, né, da América Latina como um todo, então em espanhol também a gente aspira que seja publicado. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da história do livro, né, para a gente entender então quem são os autores e do que se trata. Um minutinho. Hum. Vocês estão vendo uma página do Google, da internet? Isso, está vendo? Obrigado, Cris. Então Sim, tá, obrigado. Então esta aqui é a página, é o site oficial do livro, né? flightofthebonemonks.com. Quem quiser saber um pouquinho mais do livro, então, só entrar nesse site que é específico sobre o livro. Então, aqui nós temos a capa, né, do livro. Então, são três monges, e nós vamos ver quem são esses três monges. São três grandes mestres da nossa tradição. E atrás, aqui, né, toda a cordilheira lá dos Himalaias, que é especificamente a região onde o Bon se desenvolveu a partir do reino de Shanshun. O livro, então, a página aqui apresenta várias revisões, análises críticas, é, endorsements, né? Como se diz endorsements em português mesmo? É, vários referendos, né? Várias pessoas referendando a qualidade do livro, pessoas importantes de várias tradições. E também, pessoal, é importante dizer que este livro ele tem uma base acadêmica. Né? Uma das autoras, que é a Harvey, ela é uma estudiosa, uma acadêmica, então o livro ele traz elementos de, da religião, né, da tradição espiritual, mas também traz elementos históricos que nos ajudam assim a entender não só o bom, mas também o próprio Tibete. Isso vai ser bem rico e interessante. Então aqui tem onde você pode comprar os livros, né? Aqui no Brasil ó, só a Amazon tem disponível no momento. E aqui então são os três mestres que nós vamos conhecer, né? A história dos três mestres que, conforme nós vamos ver, são os responsáveis por ter salvado a religião mais antiga do Tibete, salvado a tradição Bon. Então, um dos três monges é o Sanjie Tenzin, que ou que foi, né, ele já faleceu, que foi o 33º Menri Trenzi, ou seja, ele foi o 33º líder da tradição, da nossa tradição. Agora nós estamos no 34º Menri Trenzi. Então, assim como na tradição Gelupa nós temos o Dalai Lama, né, o Dalai Lama está no 14º Dalai Lama, nós temos o, o cabeça, né, o líder da tradição Bon, que já está agora no 34º, e o anterior, o Sanjie Tenzi, então é um dos personagens que nós vamos acompanhar nessa jornada. O outro personagem é o nosso grande mestre, é o professor dos nossos professores, é o Tenzin Nandak. Este estudo é dedicado a ele. Ele acabou de completar 100 anos, como eu disse, muitos de vocês acompanharam as atividades. É, e, e o livro ele foca bastante no Rinpoche, né? No Tenzin Nandak Rinpoche. E por fim, o último ou o terceiro monge que nós vamos acompanhar é o Santen Karmai. Santen Karmai, ele é um grande pesquisador, um grande intelectual da tradição Bon. Ele foi responsável por propagar no Ocidente uma visão mais acadêmica e histórica do Bon.
ele é um autor assim fundamental para quem tem interesse mais técnico, né, na tradição, mais histórico, mais científico. Então é bem interessante que nós vamos acompanhar ah, três mestres muito diferentes entre si. O Sanjie Tenzin, que é o líder, digamos, político e espiritual do bom, né, que foi durante muito tempo até o seu falecimento, né? Um líder político. Vamos acompanhar o Tenzin Nandak, que é o Rinpoche, né, o Yongtse Rinpoche, que tem o perfil de ser um grande professor, um grande mestre, um grande detentor dos conhecimentos. Os nossos professores contam, né, o Geshe Dema conta, o Rinpoche conta que o Yongtsen ele poderia ter sido o abade do mosteiro, ele poderia ter sido o cabeça, né, o líder da tradição, mas ele não quis, né? Ele manteve esta linha de um professor, de um querido e precioso, né, professor. E, por fim, o terceiro monge, o Santen Karmai, que tem o perfil mais intelectual, né? Mais histórico, mais de registro científico. Então, são três monges, três personagens importantíssimos na tradição Bon, com perfis que são diferentes, mas que se complementam. Aí o site aqui segue contando um pouco sobre o livro. É um livro que então vai falar sobre fuga, é um livro que vai falar sobre guerra, mas é um livro também que vai falar sobre compaixão, compaixão na prática, né? Como a compaixão foi importante é, que para manter viva a tradição, né? Para que os processos que levaram à consolidação no bom no exterior se efetivasse de um modo possível, né, dentro de toda aquela perseguição e guerra que estava havendo. E aí, finalmente, aqui são os autores, é importante nós conhecermos, né? Os autores desse livro, então, são Harvey Rice e Jack Cole. Eles são um casal, né? São marido e mulher. Eles são praticantes do bom, mas a Harvey, como eu disse, ela tem um perfil mais acadêmico, mais jornalístico, né? Então, ela é uma jornalista aposentada que trabalhou no grande jornal lá em Houston, no Texas, e ela cobriu, por exemplo, a guerra de 2003 no Catar, e participou de vários de times investigativos lá do jornal, né? Do jornal. E enquanto o Jack, seu esposo, ele é um veterano e um estudante bom de longo tempo. E ele vive em Galveston, no Texas, né? Eles vivem, né, em Galveston, no Texas. Importante dizer também que este livro ele é fortemente recomendado por um dos nossos queridos professores, que é o Geshe Dema, né? O Geshe Dema que inclusive vai estar conosco daqui a pouquinho para a prática de Cho. Ele recomenda fortemente porque ele, vivendo lá no Texas, é o professor, né, dos nossos autores. Então, o livro ele tem a chancela aí do nosso querido Geshe Dema e ele está muito contente porque estamos aí iniciando essa empreitada para o estudo e reflexão e meditação nesta linda história. Aqui vai falar um pouco sobre o que é o bom, né? Acho que vale a pena dar uma lida, porque talvez aqui tenha pessoas que não saibam, né, o que é o bom, e é um bom resumo que está aqui. Então, o que é o bom? O bom é a religião mais antiga do Tibete, como a gente já disse, né? O Yungun Drumbon, ela é uma tradição que tem ricos e sofisticados ensinamentos filosóficos. Em muitas formas, o bom é parecido com o budismo. E os seus ensinamentos e suas práticas ajudam a cultivar uma mente e coração da compaixão e também a sabedoria. O fundador do Bom
é o Buda Tompa Sherab Mil, Tompa Sherab, que, de acordo com a tradição, ele foi o primeiro a ensinar o bom no que agora é o oeste do Tibete, o antigo reino de Shanshun, há 18 mil anos. A sua santidade, o Dalai Lama, ele reconheceu o bom como a religião nativa do Tibete e como uma das cinco tradições principais do Tibete, né? O coração, um dos cinco corações, um dos cinco núcleos espirituais do Tibete, junto com as demais, junto com as outras tradições budistas, né? O Dalai Lama, ele tem dito reiteradamente que para nós entendermos a cultura tibetana e sua história e sua história completa, nós devemos entender o bom. E nós também devemos dar suporte e preservar isso. Então, é uma aspiração de Sua Santidade o Dalai Lama que nós possamos dar suporte e ajudar a preservar o bom e, de alguma forma, a nossa aspiração é que esse estudo contribua para isso, né? E aí, então, aqui tem também novidades, publicações de blogs, né, atualizações, e recomendo, então, fortemente para quem tiver interesse, dar uma olhadinha aqui no site. Para quem tiver dificuldade com inglês, basta entrar no Google Tradutor e colocar o site, né, e aí vai conseguir ler em espanhol, em português, enfim, no idioma que considerar necessário. Agora eu estou compartilhando aqui o site da Amazon, só para vocês verem o livro, né? E me chama a atenção que o livro ele é extremamente bem avaliado, tá? Ele é um livro que foi lido é um livro recente, que já tem 23 avaliações e com 4,6 de rating, né? De pontuação. É, a gente acaba acompanhando assim essas literaturas na Amazon e eu fico bem feliz que esse livro seja tão bem avaliado assim pelos leitores. E eu ainda não li o livro completamente, eu inclusive estou deixando para que a gente possa descobrir juntos o seu conteúdo. É claro que eu me preparo antes, eu faço uma leitura prévia, mas não li o livro todo e pelo pouco que li, realmente o livro é muito bom, né? Em vários sentidos. Então, creio que é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou se a gente pode dar seguimento aqui no que seria, então, um prólogo do livro que foi escrito por Sua Santidade Dalai Lama. Alguém ficou com alguma dúvida em relação ao que a gente falou agora? Tá tranquilo? Então tá. Então, eu vou compartilhar aqui a tradução que eu fiz do prefácio e do primeiro capítulo. Então, estão vendo aí, né? O livro, obrigado. O livro tem por título A Fuga dos Monges Bons, Guerra, Perseguição e a Salvação da Religião Mais Antiga do Tibete. O prefácio, escrito por Sua Santidade Dalai Lama, diz o seguinte: Este livro, O Voo dos Monges Bons, conta a história da fuga para a liberdade de três indivíduos, um dos quais era Menrin Trinze Sangye Tenzin, que desempenhou um papel fundamental na restauração da tradição Bon tibetana do exílio, né, o 33º Menrin Tenzin, o equivalente do próprio Dalai Lama na tradição Bon. Apesar dos nossos sinceros esforços para uma coexistência pacífica, diz Sua Santidade, as autoridades chinesas em Lhasa estavam determinadas a esmagar qualquer forma de resistência. Isso levou ao levante, à revolta do povo tibetano em 1959, o que, por sua vez, forçou
a mim, a sua santidade, e a dezenas de milhares de tibetanos a fugir para o exílio. Independentemente dos desafios de sermos desenraizados de nossa pátria, diz Sua Santidade, nós fomos capazes de estabelecer uma base firme para a sobrevivência de nossa identidade e cultura na Índia, principalmente com o generoso apoio e incentivo do governo da Índia. Com este livro, explica a comunidade. Com este livro, explica-se a comunidade Bompo, comparativamente pequena no exílio. Não ficou bem traduzido aqui. Deixa eu ver como que está aqui no original. Isso vai acontecer, tá? Porque eu estou fazendo a tradução e não sou um especialista. Mas aqui, então... então, como este livro explica, a comunidade Bompo, comparativamente pequena no exílio, é um claro exemplo deste sucesso. Então, faltou só uma vírgula aqui, né? Basicamente. Então, o livro ele vai mostrar como a comunidade Bompo sobreviveu, tal como o próprio Dalai Lama e as demais outras tradições também sobreviveram no exílio, graças especialmente ao apoio, eh, na época, pelo menos, né, do governo da Índia em relação ao estabelecimento do exílio lá. Embora é, Sua Santidade frequentemente fale sobre como os tibetanos mantiveram vivas as antigas tradições indianas de estudos e práticas mantidas na Universidade de Nalanda, a tradição Bon pré-budista acrescenta uma qualidade tibetana distinta. Estou confiante de que os eleitores apreciarão os esforços que os autores Harvey Rice e Jack Cowley fizeram para lançar luz sobre a tradição religiosa bompo-tibetana. Então, importante, né, que é, Sua Santidade Dalai Lama é, coloque aí ao lado da Universidade de Nalanda, ou seja, ao lado de toda a tradição indiana, budista, o bom como um elemento importante para a própria espiritualidade, para a própria cultura tibetana, né? Então, esta apresentação foi assinada em 28 de abril de 2003. Vou colocar aqui, faltou. 28 de abril de 2023. Então veja que o livro é muito recente, né? Podemos seguir? Podemos? Então tá. É, Vamos começar com o prólogo, né? Uma, uma introdução, uma abordagem preliminar do livro, né? Que é intitulado como O Encontro Mortal a 4.500 metros de altura. O livro ele vai trazer uma escrita romanceada, quase como um romance mesmo, o que facilita bastante o entendimento, ao mesmo tempo em que está muito preocupado em trazer dados e informações confiáveis, né, legítimas. Então, minha sugestão é que enquanto vocês leem o que está na tela ou enquanto vocês ouçam a minha voz, que vocês façam um exercício de imaginar o que estava ocorrendo com esses três monges e com todo o povo tibetano naquele período. Esse exercício de imaginação vai enriquecer bastante a nossa experiência. Então, o livro diz assim: O medo apressava Tenzin Nandak, enquanto ele subia até o topo de uma crista rochosa, uma das quais que cortam o planalto mais alto do Tibete. Um vento gélido castigava seu rosto, enquanto ele examinava a paisagem árida e pedregosa, sem árvores, à procura de qualquer sinal das tropas chinesas que o caçavam, junto com seus companheiros. Ele sabia que os soldados atirariam neles à primeira vista. O ano era 1960. A China havia invadido o Tibete uma década antes, forçando sua rendição
com promessas de respeito à sua religião e cultura. Abandonado pelo resto do mundo e com o exército drasticamente inferior, o Tibete concordou, a contragosto, em permitir que a China estacionasse tropas em sua capital, Lhasa. Mas o comunismo chinês era incompatível com a profundidade religiosa da cultura tibetana. E aqui. O ressentimento popular cresceu, culminando em uma revolta violenta. Em resposta, os chineses lançaram uma campanha brutal de perseguição religiosa. Tenzin, então com 34 anos, era um dos lamas mais reverenciados da religião Bon, a mais antiga e menos conhecida fé tibetana. Ele estava entre os milhares de tibetanos que fugiam do país para evitar as sessões de reeducação chinesas, onde eram obrigados a acusar, espancar e até mesmo executar vizinhos e familiares em uma campanha direcionada contra a religião e as classes sociais. Tropas chinesas foram enviadas para selar as fronteiras e caçar tibetanos que fugiam para o Nepal, Índia e Butão. Tenzin esperava conseguir escapar de seus perseguidores, enquanto atravessava a paisagem mais árida e despovoada do Tibete, rumo ao oeste. Ao longo da trilha com Tenzin, seguiam 30 companheiros, entre eles os mais eruditos lamas Bon. Outros eram monges que haviam renunciado aos votos de não violência para proteger os lamas. Os lamas e seus escoltas haviam viajado centenas de quilômetros, partindo de diversos mosteiros até chegar ao pequeno e remoto mosteiro de Tenzin, no planalto de Shantan, uma vasta e desolada região de planícies e montanhas, habitada por poucos nômades criadores de gado. Em meio à crise, eles buscavam a orientação de Tenzin devido à sua reputação eminente. Essa liderança teria sido perdida se ele, Tenzin, tivesse aceitado a oferta de passagem segura de um comerciante rico que seguia em direção à fronteira, trazendo relatos da crueldade chinesa e a notícia de que o Dalai Lama havia fugido do país. O comerciante insistiu para que Tenzin partisse com ele, mas o lama se recusou a abandonar os seus companheiros monges. Ignorando sua própria segurança, ele decidiu esperar notícias dos lamas que, sem que ele soubesse, estavam fugindo das patrulhas chinesas para se reunir com ele. 3 dias antes, Tenzin e os lamas haviam partido, acompanhados por dezenas de leigos tibetanos e um grupo de rebeldes armados. Ele os dividiu em 3 grupos, cada um viajando dentro do campo de visão dos outros, permitindo que os demais fugissem caso um grupo fosse atacado. Seguindo para o oeste, mudavam constantemente de rota, sempre que avistavam as tendas pretas de pelo de iaque dos nômades ou seus rebanhos de ovelhas. Eles, os monges, sabiam que o medo ou a prata, o dinheiro chinês, poderiam levar os nômades a atraí-los. Os monges carregavam os poucos textos sagrados e artefatos que conseguiram salvar de seus mosteiros antes que fossem saqueados pelas tropas chinesas. Tenzin levava o objeto mais sagrado, um relicário de 600 anos contendo as cinzas do fundador do principal mosteiro Bon. Aqueles artefatos eram apenas fragmentos de uma cultura sendo brutalmente atacada pelos chineses. Os soldados estavam torturando e matando monges, destruindo templos, queimando textos sagrados, demolindo estátuas e pinturas.
O mundo de Tenzin estava sendo dilacerado. Fugir era a única maneira de garantir a sobrevivência dos monges e da própria religião Bon. O único caminho para a liberdade passava pelos temíveis Himalaias, ao sul do vasto Planalto. Em sânscrito, Himalaia significa morada da neve. Para um número incontável de tibetanos, os Himalaias se tornariam seu túmulo, conforme morriam de frio, fome, avalanches ou quedas fatais, durante a árdua travessia rumo à liberdade. Movendo-se o mais rápido possível, os membros do grupo de Tenzin lançavam olhares apreensivos para trás. Quando o céu gélido, azul e gélido, começou a se transformar na escuridão, os monges montaram acampamento à sombra de uma montanha, às margens de um lago. Amarraram seus animais de carga e ergueram tendas. Enquanto descarregavam suprimentos, um burro negro empinou e relinchou, recusando-se a ser manuseado. Tenzin viu isso como um presságio sombrio. Os monges se agacharam ao redor da fogueira, aquecendo a água para o chá preto, quando o som de um único disparo rompeu o ar. Os homens se sobressaltaram alarmados. O trio foi se... O tiro foi seguido por uma saraivada de balas, forçando os tibetanos a se dispersarem. Riscos verdes dos projéteis traçantes iluminavam a noite, atingindo figuras em fuga e lançando seus corpos ao chão. Tenzin correu para salvar sua vida. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Lina, eu imagino que esteja difícil para você traduzir aí do espanhol, porque tem muitas palavras de literatura, não é? Está bem? Ok, então vamos seguir. Para o pessoal também português aqui está tranquilo. Então vamos para o capítulo 1. Porque não há muita explicação, né, pessoal? Por enquanto, o livro é basicamente uma narrativa sobre um fato histórico. E o capítulo 1, então, é intitulado Inícios. E aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais do Tibete e do Bom, né? O Tibete é a massa de terra mais alta da Terra. Dizem, agora é um parêntese meu, que Tibete significa o teto do mundo. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, né? O Tibete, a teto do mundo. E parece que faz sentido, porque é a massa de terra, né, o planalto mais elevado. Ele está situado a mais de 3 quilômetros acima do nível do mar, abrangendo uma área do tamanho da Europa Ocidental. A gente não tem essa noção. O Tibete sozinho, ele é do tamanho da Europa Ocidental. É muito grande o Tibete, né? O Planalto tibetano é um dos terrenos mais inacessíveis do mundo. É uma região montanhosa, cercada pelas montanhas, pelas cordilheiras mais altas do planeta. Então, nós temos as montanhas mais altas e a planície mais alta. É um local muito protegido, né, no final das contas. Dentro desse anel isolador de montanhas, 1 milhão de milhas quadradas de planalto se elevam a uma altitude média de 4.500 metros. O local de nascimento de Tenzin, a vila de Chiangpo-Karu, ficava próximo à fronteira oriental do imenso planalto tibetano, na província de Kan. A província de Kan é uma das mais famosas do Tibete, né? A pequena comunidade situava-se entre colinas cobertas por densas florestas escuras nas encostas ao norte e prados salpicados de pequenos agrupamentos de árvores nas encostas ao sul, banhados pelo sol. No verão,
extensões de prímulas, edelweiss e margaridas, né, de plantas e flores, cobriam os campos como neve no verão. Picas e coelhos, eu fui dar uma pesquisada sobre o que são picas. Picas são uma espécie de um roedor das neves, uma espécie de um coelhinho, uma espécie de um preá das neves, um preá das neves, né? Então, picas e coelhos corriam entre as rochas, enquanto gazelas tibetanas e cervos almiscarados saltavam pelas encostas. Em altitudes mais elevadas, os prados e florestas davam lugar a encostas rochosas, lar de ovelhas azuis e do elusivo leopardo das neves. Então aqui nós temos uma ideia não só da geografia do Tibete, mas também da fauna e da flora tibetana, que é tão diferente, né, da nossa, mas que por algum motivo nos parece familiar. Eu não sei se vocês se sentem familiarizados também com tudo isso, eu me sinto. Can situa-se na fronteira montanhosa com a China, um vizinho invejoso que, ao longo dos séculos, tentara frequentemente dominar o Tibete, com diferentes graus de sucesso. Pessoal, eu preciso fazer um parêntese aqui, assim, rapidinho. A gente tem que considerar que o livro é escrito por um veterano de guerra, americano, por uma jornalista norte-americana, então há um modo de há uma leitura americana sobre o que aconteceu, né? Então, quando fala aqui, por exemplo, do vizinho invejoso à China, eu tenderia assim, fazer um comentário para a gente diferenciar o que é a China enquanto país, a China enquanto povo, e o que é a China enquanto regime comunista que perseguiu o Tibete. Né? Então, o que perseguiu o Tibete não foi a China, foi o regime comunista que ainda está presente. Né? A gente não pode confundir o país com o governo de nenhum. Né? A gente não pode confundir também os americanos com Trump, por exemplo. Né? E assim por diante. Mas é só um comentário que minha consciência exige, que eu faço. Então, segundo os autores, né, esse vizinho invejoso que ao longo dos séculos tentara frequentemente dominar o Tibete, com diferentes graus de sucesso. Em certos momentos da história, foi o Tibete quem exerceu o domínio, como evidenciado pela grande população étnica tibetana que vive do lado chinês da fronteira. Olha, então aqui mesmo os autores reconhecem, né? Então, que em alguns momentos a China dominou aquela região, mas também em alguns momentos foi o Tibete que dominou parte da China, especialmente a parte do sul da China, né? Então, uma religião é uma relação muito conflituosa que se tem lá. Durante séculos, soberanos tibetanos e chineses conduziram sua dança diplomática e militar, mas nenhum deles ameaçou erradicar a religião do outro. A ascensão dos comunistas chineses mudaria essa regra não escrita. Então, de alguma forma, é isso que está dizendo, né? Houve muitos conflitos durante muito tempo entre os dois países, ora um dominando, ora outro, mas nunca houve uma perseguição religiosa. O grande problema realmente foi aí a perseguição religiosa que ocorreu aí com a Revolução, né? Os Campas, que são os chamados, como são chamados os habitantes dessa região de Cam, eram governados, em teoria, pelo governo central de Lhasa, que é a capital mais alta do mundo, situada a 3.650 metros de altitude. Então agora a gente já sabe, né, curiosidade, qual é a capital mais alta do mundo, a capital de um país mais alta? Lhasa, capital do Tibete. Só que essa capital, né, Lhasa, estava muito distante lá de Can. Então, era só em teoria que havia esse governo centralizado, né? Na época do nascimento de Tenzin, Lhasa era o lar do 13º Dalai Lama, que nasceu em 1876 e morreu em 1933. Que era então a mais alta autoridade do budismo tibetano. Lhasa significa lugar dos deuses. A tradução, né, da palavra Lhasa é lugar dos deuses. Porque a gente sabe que Lhá é Deus, ou são deuses, né, o reino dos deuses em tibetano. Então,
No entanto, Lhasa estava a quase 1.600 quilômetros a oeste de suas províncias orientais, tão remota que os Campas ignoravam os decretos do governo central sempre que conveniente. E em contraste com o controle frouxo de Lhasa sobre suas províncias distantes, a autoridade espiritual do Dalai Lama penetrava profundamente na vida dos Campas. Então, o que está se dizendo aqui? Que essa região de Kan, que é uma região conhecida, inclusive, por ter muitos guerreiros, né? Uma região que tem uma história de muitas guerras, de muitos conflitos e de muitos guerreiros. Era muito distante de Lhasa, então tinha uma certa independência política e econômica, mas a autoridade espiritual do Dalai Lama era reconhecida e seguida mesmo nessa região mais distante. É, embora a família de Tenzin e seus vizinhos fossem bons, ou seja, fossem praticantes do bom, que é como são chamados praticantes do bom, eles ainda assim viam o Dalai Lama como suprema autoridade espiritual e temporal. Então isso é importante, né? A nossa tradição e o Mudrum Bom reconhece o Dalai Lama como a suprema autoridade espiritual e temporal. Tanto assim que no altar de Tenzin Wangyal Rinpoche, o nosso professor, há uma imagem do Dalai Lama, né? Quase todos os livros é, bom, tem um prólogo, né, tem uma recomendação de Sua Santidade Dalai Lama, só que como nós vamos ver, essa relação nem sempre foi assim. Eu nunca me esqueço do outro professor muito querido que nós temos aqui na Ling Mincha, do Choi Kor. Não, não foi o Choi Kor, foi o Dr. Nida, e que nem é da nossa tradição, né, que é de uma tradição paralela da Nyingma. E o Dr. Nida, ele disse que quando ele era pequeno, ele não podia se sentar na mesma mesa que os praticantes bons, porque eles eram considerados feiticeiros, eram considerados magos negros, feiticeiros, né? Então havia muita houve na história do Tibete, e a gente vai ver um pouco disso no livro, muita perseguição dos Bonpos pelos próprios budistas, muito preconceito. E foi basicamente o atual Dalai Lama que vai reconhecer o Bon como uma tradição genuína, né? Então a gente está vendo a história acontecer, isso é muito interessante. O Dalai Lama era um homem de paz, mas os Campas, os moradores da região de Kan, eram conhecidos por sua destreza em combate. Um Campa raramente era visto sem uma espada na cintura e um rifle a tiracolo. Geralmente, um fuzil de ferrolho ou um antigo mosquete com um bipé dobrável para estabilizar seu longo cano. A província era notória por seus bandoleiros e disputas. Uma região complicada, né? A gente está vendo. Os homens campas eram treinados para lutar nos constantes conflitos entre famílias e tribos, que muitas vezes surgiam por razões obscuras. Então, esse estilo de vida guerreiro se reflete em um ditado popular. Então, tem um ditado popular que diz assim no Tibete: um golpe no nariz de um inimigo odiado é certamente mais satisfatório do que ouvir o conselho de partes benevolentes. Não ficou bem rimado, mas dá para entender, né, que lá para os campas, para esses guerreiros, para as pessoas que nascem nessa região de Kan, é, eles consideram que o soco é mais satisfatório do que um conselho bom, conselho benevolente. Para a maioria dos meninos de Kan, o caminho do guerreiro era uma herança natural. Então, os meninos ali do clã cresciam para ser guerreiros. Mas não foi isso que aconteceu com Tenzin. Não para Tenzin. Segundo a tradição, mesmo quando bebê, ele, Tenzin,
exalava um notável senso de paz e tranquilidade. Antes de seu nascimento, sua mãe sonhou que recebia um texto sagrado de um yogi vestido de branco, com cabelos brancos, que lhe disse: Este é seu destino bom, cuide bem dele. Vamos interromper por aqui hoje, porque nós precisamos fazer um encerramento e também uma, uma pequena pausa para organizarmos o show. E então eu gostaria de ouvir alguém, tá, pessoal? Não gostaria de que fosse só eu que estivesse falando aqui, alguém trouxesse algum comentário, alguma fala, alguma curiosidade, alguma dúvida, enfim, algum feedback, alguma sugestão. Esse é o nosso primeiro encontro e a ideia é que a gente faça isso conjuntamente, como eu disse. Quem tem aí algo aí para acrescentar? Tenho que agradecer e estou maravilhada mesmo com tanto conhecimento teu mesmo e estudo. Nossa, só agradecer, Tiago. Estamos estudando junto, Maria do Conceição. Eu ia te chamar de Maria da Conceição, te chamar de Conceição. É a minha Conceição. É, Obrigado, obrigado, Conceição. Tiago. Deus, os Budas que lhe protejam muito. Assim seja. Obrigado a nós todos. Denis, Oi, ali no texto tem uma parte bem interessante quando eles falam da inveja, que os chineses eram invejosos. Eu já vi isso em algum lugar, que isso de fato tinha a ver com a água, porque o Tibete tinha água mais pura, né, nas montanhas, e os chineses de alguma forma queriam muito essa água. E dizem que parte da invasão dos chineses era por conta da água do Tibete, né? Só uma curiosidade. é verdade. O Monte Kailash é basicamente a região do Monte Kailash, os lagos que estão ali, eles vão dar origem aos principais rios do, do Oriente. Inclusive é Ganges, né, o rio da Índia, um dos rios mais importantes da Índia, nasce lá no Tibete, nasce lá na região dos Himalaias. E então havia motivo, sim, para não só a China, mas diversos outros povos aí terem inveja dessa riqueza natural do Tibete, né, Denis? Tem uma questão aqui no chat. O Daniel, ele agradece, né? E ele pergunta, qual é o significado de Kan? Gostei bastante da pergunta, Daniel, porque eu não sei a resposta. Eu gosto quando eu não sei, porque isso me leva a pesquisar. Então, eu vou dar uma pesquisadinha essa semana e trago a resposta na semana que vem, tá? Pessoal, essa é a ideia. Ah, Lulu está aqui. Isso, Lulu, exatamente, né? Nós falamos ali que Kan é uma província do Tibete, mas me parece que o Daniel quer saber o que significa Kan, né? O significado da palavra. Nem sei se tem um significado. A gente pode dar uma pesquisadinha. Que bom que a Lulu está aqui, ó. Pessoal, essa é a ideia. Tragam dúvidas, tragam questões, porque se a gente não souber, a gente pesquisa, a gente pergunta para o Guest Dema, a gente tem como aprofundar bastante aqui a nossa experiência. Isso vai depender de vocês também, trazerem dúvidas. E não existe questão simples ou questão ah, boba, né? Toda questão é importante, toda questão vai nos ajudar a aprofundar nosso conhecimento, a nossa experiência. O Isaac, ele diz que tem um estudo é, esplêndido, né? Tradução, ele agradece. Ele gostaria de perguntar quais são as principais diferenças entre o bom e o budismo tibetano. Nós vamos ver, Isaac, há muitas diferenças, mas também há muitas semelhanças. E ao longo do estudo, isso vai ficar mais claro, mas de modo geral, a grande diferença é basicamente a linhagem, né? Então, a linhagem bom vem do Buda Tompa Sherab, que é o Buda que nasce em Shanshun, e a gente vai falar bastante sobre Shanshun. Shanshun é uma região, pessoal, é um reino que existiu efetivamente. Eu gosto muito de estudar a história de Shanshun, eu sou fascinado pela história de Shanshun, leio muito trabalho científico sobre geografia, arqueologia, história dessa região, e na tradição.
o Buda Tompa Sherab, então, nasce há 18 mil anos nessa região, Shanshun, e segmenta uma linhagem de práticas búdicas, né? Ou seja, de práticas que levam ao despertar, que levam à iluminação. Enquanto os ensinamentos budistas vêm, chamados budistas, tradicionalmente budistas, né? Vêm da linhagem do Buda Shakyamuni, na Índia. Geshe-dema está aqui, Tashidele Geshe-la, não sei se ele não escuta, ele está aqui. Pessoal, então, nós vamos fazer aqui uma breve dedicação e também vamos fazer uma prece de longa vida ao Yongtse Rinpoche, né? Nesse estudo, nós vamos sempre dedicar a, a saúde, a longa vida do Yongtse Rinpoche. Então, vou fazer rapidinho aqui, não precisa compartilhar a tela, tá, o Felipe? Na próxima semana a gente organiza melhor o horário para terminar antes do Geshe-dema chegar aqui. Deixa eu ver onde está a prece. Então, a prece de longa vida de Yongtse Rinpoche. A ele dedicamos a nossa prática. Ao mestre que ensina os três ensinamentos, protetor de todos os seres, à emanação do onisciente Ni Wang, que atinge a intenção primordial e a realização, através de sua grande perfeição de permanecer na natureza do Sutra e do Tantra, você purifica a atividade de proteger e sustentar os ensinamentos. A você que sustenta e proclama todos os ensinamentos, nós rezamos. Sodrum akar mula tinan ondum muyet se nitsa. Sodrum akar mula tinan ondum muyet se nitsa. Sodrum akar mula tinan ondum muyet se nitsa. Isso que eu recitei agora é o mantra de longa vida. Na próxima semana a gente pode compartilhar o mantra para que todos nós possamos recitar. Tá? Esse mantra de longa vida ele traz muito benefício para todos nós e especialmente para o nosso professor, para o professor do nosso professor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E fiquem aqui quem puder, porque agora nós temos a bênção de praticar Cho com o querido Geshe-dema.